Amém, gente? Vamos iniciar mais um estudo. Enquanto a chuva vai caindo, mas glória a Deus, o povo vai chegando, o povo é brasileiro, gosta de... Vamos orar? Pai, Senhor, obrigado por mais um estudo, obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, Pai. Ó Pai, que em nome de Jesus, que a Tua palavra seja pregada, a Tua palavra seja estudada, ó Pai. Ó Pai, que nos abençoe a vida de cada um, cada família aqui, que em nome de Jesus, livra-nos, lava-nos de todo mal. Ó Pai, que a lição de hoje, o estudo de hoje seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e em breve irá buscar a Tua noiva, Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós declaramos isso, nós queremos, anunciamos e buscamos ativamente a Ti a cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que está chegando, cada um que está por vir, que traga segurança, traga, Senhor, acidente, Senhor, arranhão, ó Pai. E que nos use, ó Pai, para o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos continuar nosso estudo de 1 Coríntios 15. A gente vai ver do 35 até o 39. Nós sabemos que 1 Coríntios é o capítulo que Paulo dedica totalmente para falar sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos e a nossa ressurreição. Paulo escreve esse capítulo justamente porque algumas pessoas daquela igreja de Corinto parou de acreditar ou não deixaram de acreditar na ressurreição. E nós que somos cristãos, nós que somos pequenos cristos, quando a gente trata de ressurreição, é um dos pilares principais da nossa fé. Porque se não tiver ressurreição, não existe cristianismo. E Paulo vai explicar isso no início do capítulo. No versículo 1 até o versículo 11, ele apresenta novamente o Evangelho, que Jesus veio ao mundo, abriu mão de sua glória, morreu para perdoar nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Do 12 até o 19, ele começa a dar uma série de condições de que se caso Cristo não ter ressuscitado, as consequências desse não ato, podemos dizer assim. A primeira é que se Cristo não tiver ressuscitado, nós ainda estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estaremos presos no pecado, ainda estamos presos. E ainda Paulo continua falando que se Cristo não ressuscitou, nós somos o povo mais infeliz da terra. Do 20 ao 28, Paulo vai falar sobre as consequências de que Cristo ressuscitou. Com a ressurreição de Cristo, Cristo nos deu o privilégio e a graça de um dia ressuscitarmos junto com Ele. A partir dele, nós podemos ressuscitar. Isso, Paulo vai falar que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, Cristo ressuscitou primeiro, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai ter a ressurreição. Do 25 ao 34, mostra a vida prática, de caso Cristo não ressuscitasse. Paulo vai falar assim, se Cristo não ressuscitou, então comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Ou seja, Paulo quis falar assim, então se Cristo não ressuscitou, por que a gente está aqui se a gente vai morrer mesmo? Se Cristo não ressuscitou, por que a gente está obedecendo os mandamentos que Ele mesmo nos propôs? De amar o próximo, de perdoar, de cuidar um dos outros. Mas se Cristo não perdoou, por que a gente faz isso? Vamos curtir a vida porque hoje comemos, bebemos, amanhã nós morremos. Agora, a gente vai ver um pouquinho grande hoje, a gente vai ver do 35 até o 49. Então,
Paulo vai começar perguntando, eu vou ler tudo, depois a gente estuda tópico por tópico. Diz assim, 1 Coríntios 15, 35 até o 49. Diz assim, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida é a glória dos celestiais. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, mas ressuscita em honra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último, Adão, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então nós falamos que Paulo começou a pregar e anunciar que Cristo novamente tinha ressuscitado. Mas provavelmente surgiria essa dúvida. Beleza, Paulo, nós cremos, você falou que Cristo ressuscitou, mas como isso acontece? Como os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Na nossa vida, a nossa origem e para onde vamos sempre foi motivo de debate. Então, perguntas em todas as épocas, em todas as filosofias, em todas as eras, já teve esse questionamento. De onde viemos? Para onde vamos? Se você perguntar, você pega Platão, ele questionava sobre isso. Pegava Buda, ele questionava sobre isso. Perguntava, sei lá, qualquer outro filósofo, Nietzsche, sai essas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? E nós que somos cristãos, nós seguimos a Bíblia. Mas a Bíblia nos apresenta algumas afirmações sobre para onde vamos. Mas, em compensação, aparecem mais dúvidas do que respostas. A Bíblia apresenta que algumas coisas, mas outras coisas ela não fala. E nos cria várias dúvidas. Por exemplo, você lembra que a gente, semana passada, antes de começar o estudo, a gente estava discutindo sobre isso? A gente estava conversando semana passada, antes do estudo, justamente sobre isso. Nós seremos ressuscitados, nós seremos glorificados. Mas como que vai ser no céu? Será que a gente vai ter que trabalhar? Ou será que vai ter um anjo toda hora colocando ovinho na nossa boca, igual os desenhos animados? Ou será que a gente vai ter que trabalhar? Ou será que quando a gente morre, a idade que a gente morre, será que vai ser o nosso corpo glorificado na idade que a gente morre? Por exemplo, eu tenho 20 anos.
24. Então, se eu morrer hoje, será que eu vou passar a eternidade com 24 anos? Ou se uma pessoa que tem 80 anos, será que morre hoje? Será que fica a eternidade com 80 anos? São perguntas que acho que todo mundo aqui já fez, mas que a Bíblia não deu resposta, não dá resposta sobre isso. E várias outras coisas. A Bíblia nos apresenta sobre um galardão, que nós teremos galardões. Mas o que é esse tipo de galardão? Será que a gente pode começar a filosofar, começar a imaginar, filosofar aqui, mas na igreja protestante tem esse mantra: o que a Bíblia não fala, a gente fica calado. Então a gente fica no que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, a gente pode pensar, imaginar, mas que não seja algo doutrinário, mas seja especulatório. Então, Paulo começa: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com o que corpo virão? Então, algumas pessoas podem ter essa dúvida para Paulo. Mas Paulo, que tem uma educação que nem uma de uma pedra, que nem uma de uma porta, responde assim: insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Já perceberam que quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo tem a mania de plantar, vai criando a narrativa, vai criando. Aí quando teremos a resposta oficial, a resposta que todo mundo quer saber, ele joga um balde de água fria na gente, ele ou muda ou não dá a resposta que a gente queria. Um exemplo disso é Romanos capítulo 9, quando vai falar sobre a questão da eleição. Vai falar que se Deus já predestinou todo mundo, então por que ainda nós podemos... Quer ver? Romanos capítulo 9, ele vai falar justamente essa questão da soberania de Deus. Romanos capítulo 9, a partir do... Ele vai falar assim: como está escrito, amei Jacó e desprezei Esaú. Eu terei misericórdia com quem eu tiver misericórdia e terei compaixão com quem eu tiver compaixão. Assim, Paulo está falando, assim isso não depende de quem. Então, Deus, na sua soberania, já escolheu os que serão salvos. Aí alguém vai perguntar para Paulo: por que Deus ainda se queixa? Ou por que Deus ainda coloca a culpa na gente, sabendo que Ele já escolheu? Pois quem pode resistir a essa vontade? Mas aí Paulo responde, em vez de responder o que a gente gostaria de dizer, ele responde assim: mas quem é tu, ó homens, para discutir com Deus? Então Paulo tem essa mania de... ele instiga a gente, leva a gente, mas na hora que ele vai dar resposta, ele troca totalmente de assunto. E ele pergunta: como os corpos ressuscitam e como o corpo virão? E responde: insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Mas mesmo assim, Paulo, a gente vai ler nessa passagem, Paulo vai dar 3 exemplos, 3 comparações sobre o nosso corpo vivo e nosso corpo ressurreto. O primeiro vai falar sobre a semente, que está do 36 até o 38, depois do 42 ao 48. O segundo, no verso 39, vai falar sobre a carne, e a terceira sobre os corpos celestiais, do 40 e 41. Então ele começa: o que você semeia não nasce se não morrer primeiro. Eu não sei se vocês aqui plantam, tem mania de plantar, tem mania de estudar botânica, se planta alguma coisa, mas todo mundo lembra da aula de biologia que quando a gente pega uma semente e planta, a semente morre e nasce o broto, depois nasce o fruto, nasce a flor e tudo mais. E Paulo está usando esse mesmo exemplo. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer.
É a mesma coisa que Jesus fala em João capítulo 12, versículo 24. O grão de trigo lançado na terra, se ele não morrer, ficará só, mas caso ele morra, frutificará. Então, a nossa vida aqui nessa terra, o nosso corpo, Paulo está comparando o nosso corpo terreno, natural, como uma semente. E quando a gente morre, é a partir de quando a gente morre que o nosso corpo dá uma nova espécie, dá um novo ar para o nosso corpo. Falando em ar, eu posso ligar aqui? Pelo amor de Deus. Está chovendo, mas está calor do mesmo jeito. Se falar que está frio, você me fala. 23. Ai. Então, assim como que a morte da semente produz o fruto, a nossa morte e a ressurreição de Cristo irão produzir mais frutos. A morte não é um empecilho, mas é um requisito. A gente só vai ter nosso corpo glorificado se a gente morrer, né? A gente só pode ressuscitar se a gente morrer. Se a gente não morre, não tem ressurreição, certo? A lógica é essa. Olha o 37 e 38. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Então, Paulo é bem simples. Ele explica assim: quando o fazendeiro, o plantador, vai plantar semente de trigo, planta, ele vai esperar que nasça trigo, certo? Se ele quiser plantar trigo e querer que nasça melancia, é impossível, porque não é semente de melancia, mas é trigo. Mas para o trigo nascer, ele não planta o trigo, ele planta a semente do trigo. Então, ele planta o trigo, ele rega, ele cuida, mas quem dá o crescimento, quem dá o corpo, é Deus, conforme o corpo apropriado, igual ele fala no 38. Mas Deus lhe dá o corpo, Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Então, quando morremos, de alguma forma, o nosso corpo físico é apenas uma semente do nosso corpo ressurreto. É diferente, mas é da mesma espécie. Diferente, eu falo assim que não é semente, a semente morre e brota. Então, o nosso corpo é basicamente o nosso corpo natural morre, mas vai brotar uma nova espécie, mas semelhante. Estão entendendo? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo, que nem toda carne, 39, nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Alguém aqui é vegano, vegetariano? Alguém aqui adere a essa seita maligno? Não? Todo mundo aqui come carne. Amém. Então, acho que todo mundo aqui, quando você vai ver, você vai numa churrascaria, você vai a algum lugar, você vai comer, você bate o olho e você sabe que é de frango, é de porco, é de boi, é peixe, ou é uma berinjela frita. Misericórdia, gente. Misericórdia. Mas por quê? Porque nem toda carne é a mesma. Deus, a gente, pelo sabor, pelo gosto, pelo cheiro, nós sabemos que cada carne tem um sabor. Você vai comer uma carne de porco? Nós sabemos que é carne de porco, porque tem gosto de carne de porco. Você vai comer uma carne de boi? Nós sabemos porque tem cheiro de carne de boi. Nós sabemos que tem a textura, o gosto, é tudo diferente. Então, Paulo está falando assim, da mesma forma que a carne de diferentes animais é diferente, o nosso corpo ressurreto será alguma coisa que a gente nunca viu antes. O nosso corpo ressurreto
vai ser algo que a gente não conseguiu ver ainda. Nós não temos a capacidade de compreender isso. Eu não sei se você já parou para pensar, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente. Cada um tem um corpo, cada um tem um estilo, cada uma tem umas características físicas, cada uma tem uma característica intelectual diferente, umas têm habilidade em alguma coisa, outras têm habilidades em outras. Então, da mesma forma que Deus, que mostra a criatividade de Deus, ou seja, que mesmo essas 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, e Deus deu um dom para cada um, Deus deu um dom diferente para cada um, deu uma característica física diferente para cada um, o nosso corpo ressurreto também vai ser diferente de tudo que a gente tenha visto antes. Ele continua no 40 e 41. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de glória. No versículo 40 aqui, há um debate se esses corpos celestiais falam, completando o verso 41, que fala das estrelas, do sol ou da lua, ou estão falando dos seres celestiais, os anjos, arcanjos, enfim, seja qual for, se a gente pegar dos anjos, vai ver que mesmo o homem e os anjos serem criados por Deus, têm características diferentes, têm corpos diferentes. Se a gente ler a Bíblia, como que a Bíblia descreve os anjos, não é aquele menininho bonitinho, cabelo cacheadinho, todo bonitinho, todo fofinho, que nem bebezinho, não. Você vê, tem uns anjos que você lê na Bíblia que você fala, misericórdia, é um trem de outro patamar, é de outro mundo. Mas da mesma forma que Deus criou os seres celestiais, é uma glória, e a outra é dos terrestres, a mesma forma ele fala a questão das estrelas, do universo. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de glórias. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, ou se vocês gostam, e de vez em quando eu assisto aqueles documentários sobre o universo. Não sei se vocês já viram o Cosmos, não sei se vocês já viram aquele documentário sobre o Cosmos, e conta sobre o universo em geral. Os especialistas acreditam, que o universo tem 94 bilhões de anos-luz. Ou seja, se a gente, de um ponto a outro do universo, na velocidade da luz, demoraremos 94 bilhões de anos para atravessar o ponto ao outro. Mas, além disso, existe 10 sextilhões de estrelas. Um sextilhão equivale a 1 mais 21 zeros. Imagina a quantidade de zero. Então, 1 bilhão são 9, para você ter ideia. Então, um sextilhão são 21 zeros além. Então, é muitas estrelas. E mais de 100 bilhões de planetas. E o engraçado é que cada um dos planetas tem um formato, tem uma cor, tem uma origem, tem uma gravidade, cada um tem um aspecto diferente, nenhum é igual ao outro. Porque isso mostra a grandiosidade do nosso Deus. Nosso Deus é criativo, e a Bíblia vai falar que Ele mede o universo, as palmas das mãos. Ele sabe cada estrela pelo nome. Mas Deus sabe o nome de 10 sextilhões de estrelas. Eu nem sei contar isso. E Ele sabe todas pelo nome. E a gente fica duvidando se Deus não é capaz de dar um corpo glorificado, um corpo diferente para nós. Então, Paulo dá esses exemplos para justamente mostrar a grandiosidade de Deus, mostrar o quão Deus é zeloso por sua criação, é grandioso com sua criação,
E para falar que, mesmo essa vastidão do universo, essa vastidão de corpos, essa vastidão de animais, de corpos diferentes, Deus ainda tem preparado algo para o nosso corpo ressurreto. E ele continua no 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, mas ressuscita na incorrupção. Nós envelhecemos, amém? Nós, a cada dia que passa, nós ficamos mais velhos. A cada dia que passa, vai aparecendo o cabelo branco, vai aparecendo, ou se não é cabelo branco, o cabelo vai cair, aparece uma ruga ali, uma marca de expressão aqui, aparece uma gordurinha ali. Então, ao longo do tempo, o nosso corpo é corruptível, ou seja, o nosso corpo vai desfalecendo aos poucos. Você pega uma pessoa de 90 anos, de 80 anos, e manda fazer uma atividade física, e compara com uma pessoa de 30 anos. É logicamente que a pessoa de 80 anos vai ter o mesmo vigor, vai ter a mesma força, o mesmo empenho que uma pessoa de 30 anos. Porque o nosso corpo é assim, corruptível, o nosso corpo está afadado à morte. Eu não sei de quem que é essa frase, mas tem uma frase que fala assim: o tempo é uma fábrica de monstros. Ou seja, o tempo é uma fábrica de deixar as pessoas velhas, as pessoas feias, as pessoas vão ficando cada dia mais sem vigor, mais cansadas, mais doloridas, as dores aparecem, né? As pessoas, principalmente tem aquela piada do Zenta, quando entra no Zenta 40, 50, 70, é que começa os problemas na junta tudo e joga fora. Então o nosso corpo é corruptível, mas quando a gente ressuscita, o que era corruptível vira incorruptível. Ou seja, o nosso corpo não terá mais cansaço, não terá mais dor, não envelhecemos mais. Ou seja, o nosso corpo será imortal. O nosso corpo não terá mais o desprazer de passar pela morte, porque o nosso corpo é imortal. Igual diz a filósofa Sandy, o que é imortal não morre no final. O que semeia desonra, ressuscita em glória. Todo mundo aqui já tem uma cicatriz, algum acidente que deixou cicatriz? Todo mundo aqui? Então todo mundo aqui, nossos corpos, ao longo do tempo fica deformado, ou por causa de mutilação, ou por causa de uma cicatriz, ou por causa de alguma questão, alguma cirurgia que você teve que fazer, que teve que deformar um pouco o seu corpo. Se a gente pegar o nosso corpo, vai ver que a maioria das pessoas, a gente acredita que o nosso corpo é simétrico, mas não é simétrico. Se você é pequeno, mas você sempre vai ver que um lado seu é maior que o outro. Um lado seu você fica mais caído, o outro mais levantado, porque o nosso corpo é desonra. Mas o que semeia em desonra ressuscita em glória. Assim como em Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz assim, Filipenses capítulo 3, do verso 21, diz assim, olha do 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, nosso corpo está em desonra, mas glorifica, ressuscita em glória. Ou seja, o nosso corpo, pela graça de Cristo, vai ser um corpo glorioso, vai ser um corpo de glória. Alguma dúvida? Pode continuar?
43. O que semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Se a gente lê nos evangelhos, principalmente em Lucas 24 e João capítulo 20, vai contar duas histórias diferentes da pós-ressurreição de Cristo. Lucas 24 vai contar a história dos discípulos em Emaús, no caminho de Emaús. Vai contar que os dois discípulos estavam caminhando, aí de repente Cristo aparece para eles, mas eles não reconhecem a Cristo. Cristo caminha com eles, conversa com eles, explica de novamente sobre o plano de Deus, desde Moisés e tudo mais. Aí na hora que eles foram jantar, eles reconhecem que é Cristo, mas a Bíblia fala que quando eles reconhecem que ele era Cristo, a Bíblia fala que ele desaparece. Ele some. Da mesma forma, quando a gente lê em João capítulo 20, quando os discípulos estão na casa de algum dos discípulos, a Bíblia não fala qual, mas que a porta estava trancada, mas Jesus consegue entrar. Ou seja, Jesus conseguiu transportar de um lugar para o outro, conseguiu transportar, não importando a diversidade humana, não é uma porta trancada que Jesus deixaria de fazer isso. Ao sermos ressuscitados, nós não estaremos mais limitados à lei da natureza. Imagina, a gente vai conseguir começar, se for igual a Jesus, a gente começar a teletransportar para todo canto e lado, está aqui, depois vai para lá, imagina como seria espetacular isso. O que semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. O nosso corpo natural é o corpo que a gente tem hoje em dia, é o corpo caído, natureza caída. Que o nosso corpo natural é o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 7, que essa dualidade que nós, os seres humanos, luta diariamente, contra a luta da carne, contra a luta do espírito. E Paulo fala assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque é diariamente, todo dia, é quando você acorda, é quando você vai dormir, fica essa luta entre o espírito e a carne. É diária, é todo dia. E sabe quando isso vai passar? Quando a gente morrer. Até lá a gente vai ficar nessa luta natural. Ou você alimenta o cachorro da carne, ou você alimenta o cachorro do espírito. Você não pode ficar tentando alimentar os dois, que isso não existe. E quando você alimenta um, o outro automaticamente fica fraco. E automaticamente o outro também, se você alimenta o outro também fica fraco. Então, esse corpo natural ressuscita em um corpo espiritual. Ou seja, esse conflito, o espírito vai dominar o nosso corpo. Ou seja, a gente não vai ter mais essa luta. A gente não vai ter que passar por essa luta. Será mesmo que eu preciso lutar contra o pecado? Lutar contra o pecado qual que seja, a pornografia, o homossexualismo, a bebedice, enfim, qualquer outros pecados que a gente luta diariamente. Quando nós teremos esse corpo espiritual, nós não precisamos passar mais por isso. Se há o corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, se existe um corpo natural, vai existir um corpo espiritual também. É o que Paulo diz. Pois assim, agora, do versículo 45 até o final, Paulo vai começar a fazer comparações entre o primeiro Adão e o último Adão. Então, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Paulo cita Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala que quando Deus criou Adão, ele sopra o teu espírito sobre Adão e faz Adão ser um ser vivente. Mas ele faz uma comparação com Cristo. Paulo está colocando o Adão, o representante da raça humana, como um símbolo de Cristo. Que, da mesma forma que
o primeiro Adão se tornou um ser vivente, ou seja, ele recebeu o sopro, o último Adão é o sopro vivificante, é aquele que dá o sopro, é ele que sopra nas nossas narinas que para dar o espírito vivificante, para dar o sopro da vida. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então, primeiro a gente tem o corpo físico, o corpo que o Paulo vai falar, o corpo corruptível, o povo com desonra, o povo carnal, esse corpo. Mas depois vem o espiritual, vai vir o corpo espiritual, por meio da graça de Cristo, por meio da ressurreição de Cristo, por meio da graça de Cristo. Porque sem Ele nós teríamos esse corpo. Se alguém quiser falar, pode ir. É muito complexo, né? O corpo da gente, e a gente nunca vai saber como é esse corpo espiritual. Uhum. Nós temos que saber corpo espiritual. É saber que o corpo dessa de mãe, né? Distinguir de estrela, distinguir, mas como que é que a gente não conhece o Jesus, que é espiritual, a vida espiritual, né? O engraçado é que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em um corpo glorificado. Mas e um questionamento: se nós viveremos a eternidade, não temos necessidade mais de comer, de beber, de dormir, porque seremos imortais. Mas o fruto para a gente comer, para ter a eternidade, no Apocalipse, é um fruto para sermos curados. Não, mas Alguma coisa na eternidade também. não, mas Se a gente for na eternidade, em Apocalipse tem uma árvore onde que dá os frutos. Uhum. Quer ver? Vou abrir aqui. Quer ver? Pera aí. Eu sei que você está falando aí, mas agora eu não lembro onde que está. É capítulo 22. No meio da sua praça, cheio de outra marcha de vinhos, está a árvore da vida, que produz todos os frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura do povo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Mas tem esse link para a cura do povo. Porque essa, se eu não me engano, porque Apocalipse não é comigo, Apocalipse é com o pastor Mateus. Se eu não me engano, essa árvore é a mesma árvore do Éden, aquele que nós sabemos que no Éden tinha duas árvores, o da vida e do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala para Adão: não come dessa árvore do bem e do mal, mas não falou nada sobre a árvore da vida. Mas essa árvore aqui produz fruto. Qual versículo que você está lendo? Apocalipse 22, 2. 22, 2. No meio da sua praça de um leão. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade e no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio, esta árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês. E a árvore e as folhas das árvores são cura para os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Seus servos o adorarão, completando a sua face. E na sua testa terão gravados o nome deles. Então já não haverá mais noite e não precisarão mais de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para ele para sempre. Deixa eu, peraí. Justamente, se você ler o 21, se você ler o 21, nossa, gente, que calor. O 21 vai falar que não haverá mais doença, não haverá mais choro, mais morte, nem pranto, nem rancor, nem dor, porque essas coisas já estão passadas. Eu posso estar enganado, mas essa árvore provavelmente não vai ser uma árvore que a gente vai lá e comer o fruto diariamente para deixar viver eternamente, mas é um símbolo de que, depois eu confirmo com o Mateus, que eu sinceramente eu tô tentando imaginar aqui, que essa parte eu não tenho conhecimento não, mas deve ser algum paralelo com a árvore de Gênesis capítulo 2, versículo 9, que é a árvore que Deus colocou no meio do jardim. Então, da mesma forma que teve uma árvore no meio do jardim, aqui também no Novo Céu e na Nova Terra vai ter a mesma árvore. Que dá fruto, que dá folha, porque a folha dá cura do povo. Isso não é muito complicado. Mas se essa questão for de literal, que se o povo vai comer ou não, eu sendo sincero com você, eu não consigo dar resposta. Mas é simbólico. É simbólico? Na Bíblia é simbólico, o pessoal dá 12 frutos. Na Bíblia fala assim, fala assim, a árvore da vida é um símbolo de vida eterna e contínua. Deixa eu ficar aqui, Tá calor demais. Um a cada mês e é simbólico para a abundante variedade no céu. A palavra portuguesa terapêutico vem da palavra grega traduzida por cura. As folhas enriquecem, de certa maneira, a vida celestial, tornando-a plena e satisfatória. Então é simbólico. É simbólico. Como todo o livro de Apocalipse, mas uma coisa é simbólica. Aí eu parei. Não. Pode perguntar. Pode ficar à vontade. Eu parei no 47. O primeiro. No 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Mais uma vez, Paulo relembra Gênesis capítulo 2, a formação do homem. A Bíblia vai falar que Deus fez o homem do pó da terra. O pó tem essa questão de uma coisa fraca, de uma coisa corruptível, fraca. Mas quando formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Ou seja, ele é incorruptível, é glorioso, é poderoso. Então tem de novo, Paulo faz de novo essa analogia entre o primeiro homem, que é formado do pó, que é fraco, que é dependente de Deus, com o segundo homem, que é o homem do céu. Não é o livro, não. Alguém já leu esse livro, O Homem do Céu? Não? É bom, é interessante. É o homem do céu, que é incorruptível, que é Deus. Esse segundo homem, quando Paulo vai falar segundo homem, sempre está se tratando de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus é coeterno, corredentor, ele é imortal, é eterno, é o que era, o que é, o que há de vir, que era o cordeiro que desde o princípio estava imolado. Então, Paulo sempre está fazendo essa comparação entre um homem e o homem espiritual. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são celestiais. E assim como
trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então Paulo vai falar assim: o Adão, representante da raça humana, ele é um homem que veio do pó. Então, nós que somos descendentes de Adão, Paulo está falando assim, que nós também viemos do pó. Nós viemos do pó viemos, do pó voltaremos. Mas da mesma forma que a gente veio do pó, a gente um dia trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, ou seja, a imagem do homem glorificado, homem e mulher glorificado. Então, da mesma forma que nós somos fracos aqui, então os passageiros fracos, sem valor, passageiros desonrosos, o segundo Adão representa todos que pela graça de Cristo serão ressuscitados com um corpo celestial. Aí lá, seremos imortais, seremos gloriosos, seremos pela graça, seremos... Eu não tenho nem ideia de como que nós seremos. A gente pode ficar aqui horas filosofando, que não acharemos a resposta. Mas uma coisa que a gente pode fechar e concluir aqui é que Cristo morreu e ressuscitou e ficou com o corpo glorificado. Independente de que forma que vamos ficar, que ficaremos, uma certeza que a gente tem é que ficaremos com o corpo glorificado. Então, agora eu não sei se vai ser com a idade que a gente está, com a altura que a gente está, se a gente vai crescer, se a gente vai diminuir, se vai ser todo mundo criança, todo mundo velho, todo mundo magro, todo mundo gordo. Mas a certeza que a gente tem é que nós, da mesma forma que carregamos dentro de nós o corpo do pó, nós um dia carregaremos o nosso corpo de glória. E isso, Paulo escreve isso tudo para que a gente reflita de fato sobre isso. Todo mundo reflete sobre os bens materiais. Será que eu consigo trocar o carro esse ano? Será que eu consigo, ano que vem, será que eu consigo fazer esta viagem e tudo mais? Mas pouca gente começa a refletir como será o nosso corpo glorificado. Então, Paulo, por meio desse texto, incentiva a gente a querer buscar a Cristo para que nosso corpo seja glorificado da mesma forma que o corpo de Cristo foi glorificado. E que isso possa servir de lição para nós hoje, de querer buscar a cada dia mais a glorificação, a buscar a cada dia mais a santificação, buscar a cada dia mais. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Nós sabemos que essa luta, essa busca vai durar até o final das nossas vidas? Vai. Mas, como o Digão sempre fala, Deus é bom e o diabo é ruim e os crentes vão melhorando. Assim a gente espera. E Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Amém, gente? Temos 10 minutos ainda. Alguma dúvida? Algum questionamento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amém.